Princípio 7. Atitude mental positiva. Um dos mais importantes de todos os princípios do sucesso é o princípio 7. Uma atitude mental positiva. Essa é a fórmula com a qual toda a filosofia pode ser mais bem assimilada e posta em prática. Você não consegue tirar o máximo dos outros 16 princípios sem entender e aplicar este aqui. Guarde esta palestra com carinho e faça deste princípio parte de você. Nesta palestra, o Dr. Yu fornece várias listas de elementos que fazem parte do desenvolvimento e uso de uma atitude mental positiva. Anote todos eles para poder usá-los como referência. De especial interesse é a apresentação que o Dr. Yu faz dos 7 medos básicos: o da pobreza, o da crítica, o da doença, o da perda do amor, o da velhice, o da perda da liberdade e o da morte. O Dr. Yu também enfatiza duas coisas que a natureza desestimula e penaliza com severidade. Uma é o vácuo ou o vazio, a outra é a falta de atividade, ou ócio. Considere o preço do ócio. Se você amarrar um dos braços ao corpo, imobilizando-o por um tempo, ele vai atrofiar, murchar, e vai acabar se tornando inútil. Considere o preço do vazio. Se você não assumir o controle sobre seu poder do pensamento, se deixar a mente vazia e aberta a influências externas, ela vai se encher de pensamentos negativos, e vai ser jogada de um lado para outro pelos ventos da circunstância e do acaso. A mente vazia é solo fértil para as sementes do fracasso. É uma grande e simples verdade que o sucesso atrai mais sucesso, enquanto o fracasso atrai mais fracasso. Com uma atitude mental negativa, você pode acreditar em medo e frustração, e sua mente o atrairá para uma experiência deles. Mas com uma atitude mental positiva, você pode colocar a mente para trabalhar acreditando que tem o direito de alcançar as riquezas que deseja, e essa crença o guiará de maneira infalível até elas. Deixem-me contar uma coisa que aconteceu no sábado passado. Fui à agência de viagens trocar minha passagem para poder voltar na segunda-feira, não no domingo. Quando entrei, o gerente segurou minha mão ao ver quem eu era, se apresentou e começou a falar sobre Pense e Enriqueça. Enquanto ele segurava minha mão e falava comigo, aproximou-se de nós um amigo dele que tinha alguma relação com uma das companhias aéreas. Quando esse amigo ouviu o nome Napoleão Hill, ele agarrou minha outra mão e começou a elogiar Pense e Enriqueça. Ele disse: talvez goste de saber que, antes de entrar na companhia aérea, eu tinha uma empresa de vendas com aproximadamente 100 pessoas, e orientava todos os vendedores a terem todos os seus livros. Era um requisito. Bem, eu me senti muito bem. Quando saí de lá, havia na calçada duas moças muito bonitas distribuindo literatura eleitoral. Quando passei, uma delas perguntou: você não é Napoleão Hill? Eu estava em um clube feminino há cerca de 2 anos quando você fez uma palestra. Essa é a minha prima. Meu marido e o dela são muito bem-sucedidos agora, depois de terem lido seus livros. Voltei ao meu carro e encontrei um policial me multando. Depois de toda aquela conversa, esse era o pagamento. Entendam, eu tinha posto 10 centavos no parquímetro, certo de que só ficaria na vaga por 12 minutos. Mas parei para alimentar minha vaidade com toda aquela conversa agradável. E, quando cheguei ao parquímetro, o policial estava terminando de preencher a multa. Ele não sabia de quem era o carro, mas me aproximei dele e disse: ei, você não faria isso com Napoleão Hill? Faria. Ele respondeu: quem? Repeti: Napoleão Hill. E ele disse: não, eu não faria isso com Napoleão Hill, mas certamente faria com você. Mostrei ao guarda meu cartão de crédito e minha carteira de motorista, e ele disse: mas que coisa incrível. Depois pegou a multa, rasgou e disse que era para esquecermos tudo aquilo. E disse: quero que saiba que entrei para a Força Policial de Glendale depois de ler seu livro Pense e Enriqueça. Nada de construtivo e digno dos esforços do homem jamais foi ou será alcançado, exceto aquilo que deriva de uma atitude mental positiva baseada em definição de objetivo, ativada por um desejo ardente e intensificado até desejo ardente ser elevado ao plano da fé aplicada. Aqui vão 5 diferentes condições da mente que levem a uma atitude mental positiva. Em outras palavras, 5 precursores de uma atitude mental positiva: sonhos, esperanças,
Desejo ardente. Fé aplicada e ação. 1. Comece com sonhos. Todo mundo tem um estoque de sonhos. As pessoas querem isso, querem aquilo e querem aquela outra coisa. Todos temos sonhos. Bom, nada acontece quando você só deseja as coisas. Não é? Não, nada acontece. Então, você segue um pouco mais adiante e fica curioso. Investe muito tempo nessa curiosidade ociosa. E acha que alguma coisa digna de nota acontece relacionada à expressão da curiosidade ociosa. Mas, às vezes, você pode perder e perde muito tempo com a curiosidade ociosa. Não é? Às vezes, perde muito tempo estudando o que os vizinhos fazem ou não fazem. O que os concorrentes fazem ou não fazem. Tudo por curiosidade ociosa. Isso não leva a uma atitude mental positiva. 2. Sonhos levam à esperança. Um degrau acima dos sonhos está a esperança. Quando seus sonhos assumem uma forma mais concreta, tornam-se esperanças de conquista, de realização, de concretização, esperanças de acúmulo das coisas que você quer. Porém, uma esperança em si mesma não é muito efetiva. Todos temos muitas esperanças. Mas nem todos nós que temos esperanças temos sucesso. Temos só esperança de sucesso. Esperar é melhor que sonhar, porque a diferença entre esperança e sonho é que a esperança é um começo para chegar à fé. Essa é a ideia de esperança. Você transmuta um sonho naquele estado mental muito desejável conhecido como esperança. 3. Esperança alimenta desejo ardente. Em algum ponto, você leva sua atitude mental para onde suas esperanças são transmutadas em algo mais, algo conhecido como desejo ardente. Há uma diferença entre um desejo ardente e um desejo comum. O desejo ardente é um desejo intensificado baseado em esperança, e baseado em definição de objetivo. Assim, um desejo ardente é, basicamente, um desejo obsessivo inflamado por um motivo. Você não pode ter um desejo ardente sem um motivo ou motivos por trás dele. E quanto mais motivos tem para determinada coisa definida, mais depressa vai transformar suas emoções no que é conhecido como desejo ardente. Porém, isso não é suficiente. Tem algo mais. Tem outro estado mental que você precisa alcançar antes de ter certeza do sucesso. 4. Fé aplicada. Se você transmutou sonhos, curiosidade ociosa, esperanças e até um desejo ardente, e levou tudo isso para algo ainda maior, que é a fé aplicada. Qual é a diferença entre fé aplicada e crença comum nas coisas? 5. Ação. A palavra aplicada bem pode ser sinônimo de ação. Você poderia dizer fé ativa. Fé aplicada e fé ativa são a mesma coisa. Fé reforçada é pela ação. Algo que você faz a respeito dela. Uma oração só alcança resultados positivos quando se expressa em uma atitude mental positiva. As orações mais eficientes são aquelas feitas por indivíduos que condicionaram a mente a pensar habitualmente com uma atitude mental positiva. Vocês têm alguma ideia de quanto tempo dedicam todos os dias a pensar no lado negativo das coisas, em comparação ao tempo dedicado ao lado positivo? Não seria interessante manter uma tabulação durante 3 dias do tempo exato que você dedica a pensar no lado não dá para fazer e no lado dá para fazer, ou no lado negativo e no lado positivo? Até as pessoas mais bem-sucedidas ficariam perplexas com quantas horas dedicam todos os dias a pensamentos negativos. Os maiores sucessos no mundo são daquelas pessoas que dedicam pouquíssimo tempo, se é que dedicam algum, a pensar no lado negativo. Os grandes líderes dedicam todo o seu tempo a pensar no lado positivo. Uma vez perguntei a Henry Ford se havia no mundo alguma coisa que ele desejava ou queria fazer e não podia. E ele respondeu que não. Não acreditava que houvesse. Perguntei a ele se já havia existido. Ele disse que sim, no começo, antes de ele aprender a usar a mente. Perguntei, como assim? Ele explicou, quando quero uma coisa ou quero fazer uma coisa, começo descobrindo o que posso fazer a respeito disso e faço isso, e não me incomodo com o que não posso fazer, porque deixo isso para lá. Há um mundo de filosofia contido nessa declaração. Ele decide fazer alguma coisa em relação ao que pode ser feito, e pensa nisso, não sobre o que não pode fazer. Acho que, se você coloca um problema difícil, para a maioria das pessoas,
elas imediatamente começam a enumerar todos os motivos pelos quais o problema não pode ser solucionado. E se existem alguns aspectos do problema que são favoráveis e outros que não são, muita gente vai ver primeiro o que não é favorável. E muitas vezes nem vê o lado favorável. Não acredito que existam problemas sobre os quais não se pode fazer nada, ou nos quais não haja lados favoráveis. Não consigo pensar em um único problema que eu possa enfrentar e que não tenha um lado favorável. Na pior das hipóteses, o lado favorável seria dizer que, se é um problema que posso resolver, vou resolver, e se não é um problema que posso resolver, não vou me preocupar com ele. Mas a maioria das pessoas, quando enfrenta dificuldades ou problemas que não pode resolver, começa a se preocupar e entra em um estado mental negativo. Você não faz nada que preste quando está nesse estado mental. Só deixa a água ainda mais enlameada quando permite que sua mente se torne negativa. Nunca faz nada digno de nota. Para fazer alguma coisa digna de nota, você precisa aprender a manter a mente positiva o tempo todo. Uma atitude mental positiva atrai oportunidades, e uma atitude mental negativa as repele. Você acha que repelir oportunidades tem alguma coisa a ver com seu mérito ou direito a ter oportunidades? De jeito nenhum. Você pode ter o direito a todas as coisas boas da vida. Pode ter esse privilégio. Mas se tiver uma atitude mental negativa, vai repelir as oportunidades que conduzem à conquista dessas coisas. Portanto, seu trabalho é manter a mente positiva para que ela atraia as coisas que você quer, as coisas que deseja e as coisas que vai buscar. Você já parou para pensar em por que a prece normalmente não produz nada, exceto um resultado negativo? Já parou para pensar nisso? Creio que o maior obstáculo para muita gente em todas as religiões é não entender por que a oração às vezes traz os resultados negativos, ou porque ela geralmente traz resultados negativos. Não se pode esperar outra coisa, porque há uma lei que governa isso. A lei é que sua mente atrai a contraparte das coisas de que a mente se alimenta. Não há exceção para essa regra. É uma lei natural e não há exceções para ninguém. Se você quer atrair, com orações ou de outra maneira, as coisas que deseja, tem que manter a mente positiva. Você não só tem que acreditar, mas também tem que amparar essa crença com ação e transmutá-la em fé. Fé aplicada. E você não pode ter fé aplicada em um estado mental negativo. As duas coisas simplesmente não combinam. Pessoas que reconhecem a poderosa influência que o ambiente diário exerce sobre a manutenção de uma atitude mental positiva muitas vezes usam lemas construtivos. Colocar lemas impressos em letras grandes em todos os departamentos e trocá-los todas as semanas tornou positiva toda a planta industrial da R.J. Letourneau Company, com 2.000 funcionários. Os lemas eram escritos com um propósito. Cada departamento na ampla indústria da Letourneau Company tinha esses lemas colocados neles regularmente, às vezes diariamente no refeitório e semanalmente nos outros departamentos. Os lemas eram escritos em letras de 15 centímetros de altura, de forma que era possível ler tudo estando do outro lado do prédio. E podem acreditar, cada vez que as pessoas entravam naqueles departamentos, elas viam o lema. Aliás, tivemos uma experiência engraçada com eles. Um dia, eu estava no refeitório quando um lema era colocado. O refeitório era o lugar onde todos os homens se enfileiravam para pegar a refeição na hora do almoço, e era possível vê-los por ali uma hora ou outra durante o dia. O lema do refeitório era: lembre-se, seu verdadeiro chefe é aquele que anda embaixo do seu chapéu. Bom, eu acho que isso deveria ser claro para qualquer pessoa que lesse a frase. Significa que você é seu verdadeiro chefe, em última análise. Mas ouvi um homem soltar um grito indígena e dizer: rapaz, eu sempre disse isso. Sempre soube que meu supervisor era um piolho. Passos para a transmutação. Tem um método pelo qual se pode transmutar fracasso em sucesso, pobreza em riqueza, tristeza em alegria e medo em fé. A transmutação deve começar com uma atitude mental positiva, porque sucesso, riqueza e fé não são bons parceiros de uma atitude mental negativa. O procedimento de transmutação é simples. Aqui vai ele, e você pode voltar muitas vezes, assimilar esse processo e se apoderar dele. 1. Quando o fracasso acontece,
Comece a pensar nele como se tivesse sido um sucesso. Para a maioria das pessoas, isso parece ser difícil de fazer, mas não é. Pense no que teria acontecido se isso tivesse sido um sucesso, em vez de um fracasso. Veja-se no lado bem-sucedido da situação, não no lado fracassado. Imagine as circunstâncias dos fracassos como um sucesso. Comece também a procurar a semente de um benefício equivalente, que acompanha todo o fracasso que é onde você vai poder transmutar o fracasso em sucesso, porque cada adversidade, cada fracasso e cada derrota contém a semente de um benefício equivalente. Se você procurar essa semente, não vai ter uma atitude mental negativa em relação à circunstância, vai ter uma atitude mental positiva, porque tem certeza de que vai encontrar essa semente. Pode não encontrar na primeira vez que procurar, mas vai acabar encontrando, se continuar procurando. 2. Quando a pobreza ameaçar alcançá-lo, ou se já o alcançou, comece a pensar nela como riqueza, e visualize as riquezas e todas as coisas que gostaria de fazer com riqueza de verdade. Comece a procurar a semente de um benefício equivalente à pobreza. Lembro-me de quando eu era menino e estava sentado à margem do rio em Oiziconte, onde nasci. Logo depois da morte de minha mãe e antes da chegada de minha madrasta, eu tinha fome. Não havia comida suficiente. Estava ali sentado na beira do rio pensando se conseguiria pegar um peixe, talvez fritá-lo, e assim ter alguma coisa para comer. Não sei o que me levou a isso, mas fechei os olhos e olhei para o futuro. E me vindo embora, ficando famoso e rico, e voltando àquele mesmo lugar, subindo o rio a cavalo. Um cavalo mecânico que era movido por vapor. Vi o vapor saindo de suas narinas. Ouvi os cascos batendo nas pedras. Foi tudo muito nítido. Em outras palavras, eu construí um estado de êxtase naquela hora de pobreza, necessidade, carência e fome. Os anos passaram, e chegou a hora em que dirigi meu Rolls Royce até aquele mesmo lugar. Um carro pelo qual paguei os $22.500. Dirigi meu Rolls Royce até aquele mesmo ponto, e imaginei novamente a cena da infância em que era pobre, carente e faminto. E disse, bem, não sei se minha imaginação naquele tempo teve alguma coisa a ver com isso, ou não. Talvez sim. Talvez eu tenha mantido viva aquela esperança e, no fim, traduzido essa esperança em fé. E depois essa fé me trouxe não só um cavalo a vapor, mas algo muito mais valioso e muito mais caro que um cavalo a vapor. Olhe para o futuro e imagine as coisas que quer fazer. Transmute circunstâncias desfavoráveis e adversidades em algo que é agradável. Com isso, eu me refiro a desviar sua mente dos pensamentos sobre coisas desagradáveis e direcioná-la para alguma coisa agradável. 3. Quando o medo dominar você, lembre-se de que medo é sua fé em marcha ré, e comece a pensar em termos de fé visualizando você mesmo traduzindo fé em quaisquer circunstâncias ou coisas que deseje. Não imagino que alguém escape de sentir os 7 medos básicos em um ou outro momento, e muita gente os sente durante a vida toda. Mas se você se deixar dominar pelo medo, ele não só vai se tornar um hábito, como também vai atrair todas as coisas que você não quer. É preciso aprender a lidar com o medo transmutando-o mentalmente, ou traduzindo, ou transformando no oposto do medo, em outras palavras, fé. Se você teme a pobreza, comece pensando em si mesmo em termos de opulência e dinheiro. Pense em meios e maneiras pelos quais vai ganhar esse dinheiro, adquiri-lo, e no que vai fazer com ele. Não há limite para os devaneios. É muito melhor sonhar acordado com o dinheiro que vai ter do que temer a pobreza que sabe que já tem. Não há virtude nem benefício em lamentar a pobreza, ou o fato de precisar de dinheiro e não saber como obtê-lo. Não tem nada nesse mundo de que eu precise que o dinheiro possa comprar, ou que qualquer outra coisa possa comprar, que eu não possa ter, se quiser. Não penso em termos do que não posso ter, penso em termos do que posso ter. E estou fazendo isso há muito tempo. E é maravilhoso condicionar a mente para ser positiva. Quando surgirem circunstâncias em que você necessite de uma ação mental positiva, já vai ter o hábito de sempre reagir de um jeito positivo, não negativo. Você não tem uma atitude mental positiva simplesmente por querer tê-la. Você a tem tecendo a corda, fio por fio,
dia a dia, pouco a pouco. Não é uma coisa que se conquista do dia para a noite. Crie em sua imaginação um exército de guias invisíveis que vai cuidar de todas as suas necessidades e vontades. E lá estão eles. Você me ouviu falar dos meus guias invisíveis. E se não estudasse esta filosofia, se não entendesse metafísica, provavelmente diria que esse é um sistema que eu criei e que é fantasioso. Garanto, não é um sistema fantasioso. Asseguro que ele cuida de todas as minhas necessidades e todos os meus desejos. Confesso que, na semana passada, me descuidei um pouco e o guia da boa saúde me abandonou por 1 ou 2 dias. Mas eu tomei providências. Fui buscá-lo. Dei uma cotovelada em suas costelas e o acordei. E acreditem, tenho mais energia agora do que tinha quando comecei este curso. Então, foi bom ter esse resfriado, porque ele me fez manifestar gratidão por esse guia da boa saúde, em vez de negligenciá-lo. Percebo completamente que esses guias são uma criação da minha imaginação. Não estou me enganando nem enganando ninguém com isso. Mas para todos os efeitos práticos, eles representam entidades reais e pessoas reais. Cada um cumpre o dever exato que designei a ele. E é assim o tempo todo. Guia para a boa saúde física. O primeiro desses guias é o guia da boa saúde física. Porque acha que o coloquei em primeiro lugar. O que a mente pode fazer com o corpo que se apoia em muletas o tempo todo? Um corpo físico bom, forte, é o templo da mente. Ele tem que ser firme, saudável, e precisa ter muita energia. Quando você liga ao seu entusiasmo, se não há energia, você não consegue gerar alguma coisa do nada, porque precisa ter um estoque de energia. Energia tem natureza física e mental. Não conheço ninguém capaz de expressar entusiasmo intenso quando o corpo tem dores e incômodos. A primeira obrigação com você mesmo é com seu corpo físico. Cuide para que ele responda a todas as suas necessidades o tempo todo. Que faça o que tem que fazer. Você precisa de um pouco mais de ajuda do que pode dar durante o dia, e então, quando deita seu corpo, a natureza trabalha nele, dá uma regulada geral e faz uma revisão. Você precisa ter essa entidade treinada chamada guia para a boa saúde para fazer esse trabalho, supervisioná-lo e cuidar para que seja feito adequadamente. Guia para a prosperidade financeira. O segundo guia mais importante é o guia para a prosperidade financeira. Você conhece alguém sem dinheiro que pode ser de grande utilidade para outras pessoas? Por quanto tempo você pode viver sem dinheiro? Você precisa ter dinheiro. Precisa ter consciência do dinheiro. E essa entidade que você constrói por meio desse guia lhe dá uma consciência do dinheiro. Meu guia é tão controlado, no entanto, que ele não faz dinheiro. Meu Deus, eu não permito isso. Não me permito ser ganancioso, querer uma quantia exagerada ou pagar muito caro pelo dinheiro que tenho. Pago o suficiente, mas não muito. Conheço pessoas que pagam caro demais e que também morrem muito jovens por dedicarem esforço excessivo a acumular dinheiro de que não precisam e não conseguem usar. O único propósito é que isso serve a provocar brigas entre seus descendentes depois que você morre. Isso não vai acontecer comigo. Quero o suficiente, mas não muito. É responsabilidade do meu guia cuidar para que eu não tenha demais e me fazer parar quando tenho o suficiente. Esse negócio de ganhar dinheiro vira uma espécie de círculo vicioso para muita gente. Você diz, bom, vou ganhar meu primeiro milhão, depois eu paro. Lembro quando Bing Crosby avisou ao irmão, que era seu empresário, que, quando eles ganhassem os primeiros $50 mil, seria o suficiente e eles parariam. Eles agora ganham mais de $1 milhão por ano e ainda se matam trabalhando mais que nunca. Não estou falando de um jeito pejorativo. Bing é meu amigo, e eu o admiro muito. Eu me refiro a todas as pessoas que pagam muito para ter coisas de que não precisam. Essa é uma filosofia que lida com o sucesso econômico. Mas sucesso não exige que você destrua sua vida e morra jovem por tentar ter muito de alguma coisa. Pare quando tiver o suficiente. Faça melhor uso das coisas que tem agora, em vez de tentar ter muito mais coisas que nem vai usar. Tem uma afirmação maravilhosa na Bíblia. Não vou citar ao pé da letra, mas basicamente ela diz: nem muito, nem pouco de alguma coisa, nem muito, nem pouco,
Só o suficiente de tudo. Aprender o que é suficiente e não é demais é uma das bênçãos desta filosofia. Ela dá a você uma vida equilibrada. Aprenda por si mesmo o que é suficiente e o que é demais. Guia para a paz de espírito. De que adianta ter tudo no mundo e receber royalty de todas as pessoas do mundo, se você não tem paz de espírito? Tive o privilégio de conhecer de maneira bem próxima os homens mais excepcionais, os mais bem-sucedidos, os mais ricos que este país já produziu. Dormi na casa deles, comi com eles, conheço suas famílias, as esposas e os filhos, e vi o que aconteceu com esses filhos depois que eles morreram. Conheço a importância de aprender a viver uma vida equilibrada que permite ao indivíduo ter sua ocupação, ou seu trabalho diário, ou qual seja sua fonte de alegria, e ter paz de espírito também. Não é algo a se temer ou evitar, mas um jogo que você joga com o mesmo ardor com que um homem jogaria uma partida de golfe ou qualquer outro jogo que ama. Sempre falei que um dos pecados da civilização é que poucas pessoas se dedicam a um trabalho que amam, a uma coisa que gostam de fazer. Muita gente faz coisas porque precisa comer, dormir e ter roupas para vestir. Pois eu digo a vocês, quando um homem ou uma mulher está em uma posição na qual pode fazer alguma coisa por amor, porque quer fazer aquilo é realmente uma felicidade. Esta filosofia leva exatamente a essa condição. Mas você nunca chegará a essa posição enquanto não aprender a manter uma atitude mental positiva na maior parte do tempo. Os homens que colaboraram comigo na construção desta filosofia representaram cada sucesso espetacular em todos os campos de seu tempo. Entre todos esses homens, havia um que posso dizer que se aproximava, mesmo que vagamente, de ter paz de espírito. Além dos outros sucessos, John Burroughs, sem dúvida, ele foi o que mais se aproximou disso, seguido pelo Sr. Edison. Eu colocaria o Sr. Carnegie no terceiro lugar da lista, e vou explicar por quê. Em seus últimos anos de vida, ele praticamente perdeu o juízo tentando encontrar meios e maneiras de se desfazer de sua fortuna e doar tudo a lugares onde ela não causaria nenhum mal. Isso quase o levou à loucura. Sua principal obsessão no fim de seus dias foi deixar esta filosofia organizada e nas mãos das pessoas enquanto ele ainda estava vivo. Ele queria que esta filosofia proporcionasse o conhecimento pelo qual as pessoas conquistariam bens materiais, inclusive dinheiro, sem violar os direitos de outras pessoas. Isso era o que ele queria mais que tudo, mais que qualquer outra coisa no mundo. Infelizmente, o Sr. Carnegie morreu em 1919, antes de eu traduzir tudo isso para a língua escrita e antes de eu escrever os primeiros livros sobre o assunto. Até então, ele havia verificado comigo, e verificado de novo, 15 dos 17 princípios. Tem duas pessoas que sempre lamentei não terem vivido para ver o dia do meu triunfo, porque essas pessoas me viram nos dias de desânimo e oposição. Essas duas pessoas são minha madrasta e meu patrocinador, Andrew Carnegie. Teria sido uma grande alegria para mim, e compensação suficiente por uma vida de esforço, se essas duas pessoas pudessem ter visto os resultados de seu esforço para me manipular e dirigir quando precisei de direção. Não tenho muita certeza de que eles não estão olhando por cima do meu ombro agora. Às vezes tenho certeza de que alguém está olhando por cima do meu ombro, porque falo e faço coisas que vão além da minha inteligência razoável. Nos últimos anos, tenho notado, com mais frequência que nunca, que as coisas que faço e poderiam ser chamadas de brilhantes e excepcionais são sempre feitas por este homem que está aqui, olhando por cima do meu ombro. Em qualquer emergência que peça decisões importantes, posso quase sentir esse homem me dizendo que decisão tomar. Posso quase virar e imaginar que ele está ali em pessoa. Há uma influência ali. Não há como negar. Eu nunca teria sido capaz de fazer o que fiz em relação a esta filosofia se tivesse só a colaboração desses 500 ou 600 homens que me ajudaram. Isso não teria sido suficiente. Acreditem, tive mais que isso. Não falei nada sobre isso porque não quero que as pessoas pensem que fui favorecido, ou que tenho alguma coisa que ninguém mais pode ter. Minha opinião honesta é que não tenho nada que você não possa ter. Sejam quais forem as fontes de inspiração de onde bebo,
Você também pode ter essas mesmas fontes. Elas são tão disponíveis para você quanto para mim. Acredito nisso sem dúvida nenhuma. Guias para esperança e fé. Vejo esses dois como gêmeos. Os guias de esperança e fé. Até onde você chegaria na vida se não tivesse essa eterna chama interior de esperança e fé ardendo em sua alma? Não haveria nada por que valesse a pena trabalhar ou viver. Haveria. Você precisa ter um sistema para manter a mente positiva, como uma resistência a todas as coisas que podem destruir esperança e fé. Pessoas, circunstâncias e todo tipo de coisas que você não pode controlar aparecem em sua vida. Você precisa ter um sistema como antídoto para essas coisas. Algo que possa manipular e a que possa recorrer. Não conheço sistema melhor que esses 8 guias que adotei, porque eles trabalham para mim. Ensinei esses guias a muitas outras pessoas para quem eles trabalham tão bem quanto para mim. Guias de amor e romance. Outra dupla de guias gêmeos é formada pelos guias do amor e do romance. Não acredito que nada que vale a pena possa ser realizado a menos que você romantize o que está fazendo, seja o que for. Se não puser romance em tudo que faz, não se diverte com isso. E se não houvesse amor em seu coração, você não seria um ser humano. Porque a principal diferença entre os animais inferiores e os seres humanos é que os humanos são capazes de expressar a emoção do amor. O amor é um grande construtor de gênios e líderes. É um grande construtor e mantenedor da boa saúde. E absolutamente verdadeiro, sem exceção, que ter a grande capacidade de amar é ter o privilégio de estar lado a lado com a genialidade. Os dois guias de amor e romance trabalham para me manter amistoso com o que estou fazendo e me manter jovem de corpo e mente. Acreditem, eles fazem exatamente isso. Não só me mantém jovem de corpo e mente, como também me mantém entusiasmado, entregue ao que estou fazendo e sem nenhum esforço penoso nisso. Em outras palavras, não existe essa coisa de trabalho duro, porque não trabalho em nada. Eu me divirto em tudo que faço. Tudo é um trabalho de amor. Reconheço que, antes de chegar a um patamar onde pode esquecer a preocupação econômica com seu sustento, tem algo em que precisa pensar e que talvez tire um pouco do prazer do trabalho. Mas você pode desenvolver um sistema que vai transformar tudo que você faz em um trabalho de amor por hora. Esteja você lavando a louça, cavando buracos ou outra coisa qualquer. Quando vou para casa, ajudo a Anielo a lavar os pratos. Não porque ela não é capaz disso, mas porque quero sentir que não sou bom demais para ajudar a lavar os pratos. E tenho grande alegria com isso. Também não sou superior ao trabalho no jardim, porque, se não cuidar disso, Anielo vai cuidar quando eu estiver fora e vai me privar desse prazer. Cuidar do jardim me dá um belo bronzeado e boa saúde. Aprenda a viver a vida simples, a ser um ser humano, em vez de uma camisa engomada ou outra coisa que não quer ser, e ninguém quer ser. Na verdade, aprenda a pôr amor e romance em sua vida, e aprenda a ter um sistema pelo qual esse hábito de amor e romance vai se expressar em tudo que você faz. Guia para a sabedoria geral. O guia para a sabedoria geral é o controlador dos outros 7. Sua função é mantê-los ativos, eternamente disponíveis para servir você. Esse guia o ajusta a qualquer circunstância da vida, agradável ou desagradável, de forma que você se beneficie dessa circunstância. Posso dizer com honestidade que nada entra em minha vida se não for material útil. Torno qualquer coisa em matéria útil. Quanto mais coisas desagradáveis acontecem, mais matéria útil extraio delas, porque as processo para ter certeza de que não serão nada além de matéria útil. Reconheça que nenhuma experiência na vida é perdida, seja ela boa ou ruim. Nenhuma experiência é perdida se você se adapta a ela da maneira correta. Você pode sempre lucrar com todas as experiências da vida se tiver um sistema para isso. É claro, se deixar suas emoções à solta e deixar amadurecer essas experiências desagradáveis, você vai atrair mais experiências desagradáveis do que agradáveis. Mas o que há de peculiar em circunstâncias desagradáveis é que elas são covardes. Chegue ao ponto em que você vai dizer: vem aqui, mocinha. Tem um arreio bem aqui, e vou pôr você para trabalhar. Quando sabem que você vai colocá-las para trabalhar, elas encontram o que fazer em outro lugar, e não aparecem com tanta frequência. Se você teme circunstâncias desagradáveis,
Elas se amontoam à sua volta em bandos. Entram pela porta dos fundos e pela porta da frente. Entram quando você não as espera ou quando não está preparado para lidar com elas. Não convido as experiências desagradáveis, mas se elas são tolas o bastante para aparecer no meu caminho, acabam transformadas em matéria útil. Com toda certeza, faço matéria útil com elas, mas não permito que me dominem. Obstáculos ao pensamento positivo. A eterna vigilância é o preço que se deve pagar para manter uma atitude mental positiva, por causa dessas experiências desagradáveis e outras oposições naturais. Os obstáculos ao pensamento positivo. 1. Tendência do eu negativo para manobrar e tomar o poder de você. Há entidades trabalhando em sua formação o tempo todo, manobrando constantemente para tomar o poder sobre você do lado negativo da vida. É preciso estar sempre alerta para que essas entidades não assumam o comando. 2. Medos acumulados, dúvidas e limitações autoimpostas. Você precisa lidar com eles constantemente, ou eles assumem o comando e se tornam a influência dominante em sua mente. 3. Influências negativas, especialmente pessoas negativas. Influências negativas incluem pessoas que são negativas, pessoas com quem você trabalha e com quem mora, talvez até alguns de seus parentes. Se não tiver cuidado, você vai responder na mesma frequência e se tornar tão negativo quanto elas. Pode ser necessário morar na mesma casa com alguém que é negativo, mas não é necessário ser negativo só porque está na mesma casa com alguém que é. Admito, pode ser um pouco difícil se imunizar contra esse tipo de influência, mas você consegue. Eu já consegui. Mahatma Gandhi conseguiu. Olha o que ele fez se imunizando contra coisas que não queria. 4. Características negativas inatas. São as características com as quais você pode ter nascido. Elas podem ser transmutadas em características positivas, quando você as identifica e descobre o que são. Estou convencido de que muita gente nasceu com características naturais de natureza negativa. Por exemplo, vejamos uma pessoa que nasceu em um ambiente de pobreza, em que todos os parentes são muito pobres e todos os vizinhos são muito pobres. Desde o nascimento, essa pessoa só viu pobreza, só sentiu pobreza e só ouviu falar de pobreza. Foi essa a condição em que eu nasci, e sei que é possível nascer com essa característica. Uma das coisas mais difíceis que tive que fazer foi varrer de mim esse medo inato da pobreza. 5. Preocupação com falta de dinheiro e falta de progresso em seu negócio, na profissão ou vocação. Você pode dedicar a maior parte do seu tempo a se preocupar com coisas, ou pode transmutar esse estado mental ao fim de criar meios e maneiras para superar essas preocupações. Pense no lado positivo em vez de no negativo. Preocupar-se com o lado negativo não vai servir para nada, além de levá-lo cada vez mais para o fundo. Isso é tudo que a preocupação faz. 6. Amor não correspondido e frustrações emocionais desequilibradas com o sexo oposto. Você não precisa deixar o amor não correspondido destruir seu equilíbrio mental, como tanta gente faz. Cabe a você fazer alguma coisa a respeito disso, manter uma atitude mental positiva e reconhecer que a sua principal obrigação é com você mesmo. Controle-se e não permita que ninguém perturbe seu equilíbrio mental ou qualquer outro. O Criador não planejou nada disso, e você também não deve deixar isso acontecer. 7. Saúde instável, real ou imaginária. Você pode se preocupar muito com coisas que acha que podem acontecer com sua saúde física, mas nunca acontecem. Em medicina, isso é chamado de hipocondria. Você pode passar muito tempo se tornando negativo se não tem uma atitude mental positiva em relação à sua saúde ou se não desenvolve e constrói uma consciência de saúde. Pense em termos de saúde. Sua atitude mental tem muito a ver com o que acontece com seu corpo físico. Não há dúvida sobre isso. Experimente. Você já teve a experiência de não estar se sentindo bem, receber uma boa notícia e superar rapidamente o mal-estar? Talvez não estivesse se sentindo tão mal, mas essa boa notícia afastou o sentimento ruim. 8. Intolerância e ausência de uma mente aberta. Essas duas coisas criam muitos problemas no sentido de mantanto tem uma atitude mental negativa. 9.
Ganância por mais bens materiais do que precisa ter. Mais uma vez, isso tem a ver com as coisas que você acumula, o preço que tem de pagar, as coisas que tem de superar para ter uma atitude mental positiva. 10. Falta de um objetivo principal definido. 11. Falta de uma filosofia definida para viver e guiar sua vida. Você sabia que a maioria das pessoas não tem uma filosofia de vida? Sem uma filosofia, essas pessoas vivem como for necessário, ao acaso, e ao sabor das circunstâncias. São como uma folha seca ao vento. Vão para onde o vento levar. Não há nada que possam fazer quanto a isso. Porque não tem filosofia de vida, não tem um conjunto de regras para seguir. Quando se confia na sorte e no infortúnio, o infortúnio geralmente vence. Você precisa ter uma filosofia pela qual possa morrer, mas estou muito mais interessado em uma pela qual possa viver. E é isso que estamos estudando aqui. Esta é uma filosofia pela qual você pode viver de tal forma que os vizinhos o considerem alguém desejável. Ficam felizes por ter você ali. E você se sente feliz por estar ali. Você não só vai desfrutar de prosperidade, contentamento e paz de espírito, mas também vai refletir tudo isso para todos que tiverem contato com você. É assim que as pessoas devem viver. É esse tipo de atitude mental que as pessoas devem ter. 12. Deixar os outros pensarem por você. Se você deixa outras pessoas pensarem por você, nunca vai ter uma atitude mental positiva, porque não vai ser dono da própria mente. 12 grandes e duradouras riquezas. Todo mundo quer ser rico, mas nem todo mundo sabe o que significam riquezas duradouras. Há 12 grandes e duradouras riquezas. Quero que você se familiarize com elas, porque, antes de alguém poder ser rico, precisa ter uma proporção bem equilibrada de todas essas 12 riquezas. Quero que você perceba onde eu ponho o dinheiro em relação à sua importância em comparação às outras. É o número 12, porque há 11 outras coisas que são ainda mais importantes que dinheiro se você quer ter uma vida equilibrada e plena. 1. Atitude mental positiva. 2. Boa saúde física. 3. Harmonia nas relações humanas. 4. Liberdade de medo. 5. Esperança de futuras conquistas. 6. Fé aplicada. 7. Disponibilidade para compartilhar bênçãos. 8. Dedicação a um trabalho de amor. 9. Mente aberta para todos os assuntos. Tolerância com as pessoas. 10. Completa autodisciplina. 11. Sabedoria para entender as pessoas. 12. Dinheiro.